Porque o tempo só anda para frente. E a seta do tempo. Entre todos os mistérios que cercam o universo, poucos são tão intimamente ligados à nossa experiência cotidiana quanto a passagem do tempo. Sentimos o tempo avançar, percebemos o passado como fixo e o futuro como incerto. Mas por que ele flui em uma única direção? Essa questão profunda leva ao conceito da seta do tempo, uma ideia que tenta explicar por que os eventos se desenrolam do passado para o futuro, e não ao contrário. Curiosamente, as leis fundamentais da física, como as que regem a gravidade ou o eletromagnetismo, funcionam perfeitamente bem mesmo se o tempo for invertido. Mas na prática, nunca vemos um copo quebrado se recompor, nem pessoas rejuvenescendo. A resposta mais aceita hoje está na segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia, uma medida de desordem, tende a aumentar em sistemas isolados. Em outras palavras, o universo caminha de estados mais organizados para estados mais desorganizados. Quando um ovo quebra ou um cubo de gelo derrete, esses processos são praticamente irreversíveis porque aumentam a entropia. Assim, muitos físicos acreditam que é esse crescimento contínuo da desordem que define a direção do tempo que experimentamos. A seta do tempo, portanto, não está nas equações, mas nas condições iniciais do universo. Mas isso levanta outra pergunta intrigante: por que o universo começou em um estado de entropia tão baixa? Se o crescimento da entropia define a seta do tempo, por que havia tão pouca desordem logo após o Big Bang? Esse é um dos grandes mistérios da cosmologia moderna. Muitos teóricos acreditam que a baixa entropia inicial não foi uma coincidência, mas uma condição essencial para que o universo pudesse evoluir e formar estruturas complexas, como galáxias, estrelas, planetas e a própria vida. Outros pesquisadores vão além e sugerem que talvez a seta do tempo não seja uma propriedade fundamental do universo, mas uma consequência de como percebemos os processos físicos. Nesse ponto, entra em cena a teoria da informação. Talvez nossa mente registre os eventos com base no acúmulo de dados e memórias, e essa organização interna é que cria a sensação de passagem do tempo. Há quem acredite que, em escalas quânticas ou em certas regiões do espaço-tempo, o tempo possa nem mesmo ter uma direção preferencial. Essa visão é reforçada por certos modelos da gravidade quântica e da cosmologia cíclica, nos quais o universo pode ter passado por múltiplas fases de expansão e contração. Em alguns desses modelos, o tempo pode rebobinar em certas condições, ou até mesmo parar de existir como o conhecemos. No entanto, ainda não há nenhuma evidência empírica direta para essas ideias. Elas permanecem no reino das especulações teóricas. O próprio Einstein, ao desenvolver a teoria da relatividade, mostrou que o tempo não é uma constante universal, mas algo relativo, que se dilata ou contrai conforme a velocidade ou o campo gravitacional em que se encontra. Essa maleabilidade do tempo reforça a noção de que ele não é um fluxo absoluto e contínuo, mas uma coordenada variável, como o espaço. Ainda assim, mesmo em ambientes extremos, como próximo de buracos negros, a seta do tempo continua apontando para frente, sempre com entropia crescendo. Outra área de pesquisa importante envolve as equações da mecânica quântica. Em muitos casos, elas também são reversíveis no tempo, ou seja, funcionam tanto para frente quanto para trás. No entanto, quando observamos um sistema quântico, ele colapsa em um estado específico, um evento que parece criar um antes e um depois. A natureza desse colapso ainda é debatida, mas alguns teóricos veem nele um possível ponto de origem da irreversibilidade temporal. Além disso, fenômenos como a assimetria na desintegração de partículas subatômicas também sugerem que o tempo tem, sim, uma direção preferida em certos contextos. Experimentos com partículas chamadas kaons mostraram que essas minúsculas entidades se comportam de forma diferente quando observadas ao contrário no tempo, um efeito conhecido como violação da simetria CPT.
Esse tipo de assimetria reforça a ideia de que, embora muitas leis da física sejam simétricas, o universo real não é totalmente indiferente ao sentido do tempo. A ideia de tempo é tão fundamental que aparece em quase todas as áreas da ciência e da filosofia. Algumas interpretações do tempo sugerem que ele pode ser uma ilusão, uma construção da consciência para organizar a experiência. Essa visão encontra eco em certos modelos da física teórica, nos quais o tempo seria apenas um parâmetro emergente de processos mais profundos e não algo que existe por si só. Outros pensadores sugerem que o tempo pode ter várias setas, não apenas a termodinâmica. Há a seta psicológica, que define como sentimos o tempo, a seta cosmológica, associada à expansão do universo, a seta eletromagnética, relacionada à direção das ondas de luz, e até a seta gravitacional, que pode se inverter em certas situações hipotéticas. Cada uma dessas setas aponta para a frente em nosso universo atual, mas isso pode não ser uma regra universal. No campo da cosmologia, surgem propostas ainda mais ousadas. Alguns teóricos sugerem que em outras regiões do universo, ou mesmo em outros universos, se o multiverso existir, a seta do tempo pode apontar em outra direção. Em outras palavras, pode haver lugares onde o passado é o nosso futuro, e o futuro é o nosso passado. Isso levanta questões fascinantes sobre reversibilidade e simetria que ainda não têm resposta. Pesquisas recentes também tentam relacionar o tempo ao conceito de complexidade. À medida que sistemas físicos se tornam mais complexos, parece que o tempo avança de forma mais clara. Isso pode ser uma pista de que a seta do tempo não é apenas uma questão de desordem, mas também de estrutura. Sistemas simples, como partículas em uma caixa, podem não apresentar uma direção clara para o tempo, enquanto sistemas com estruturas sofisticadas, como o cérebro humano, parecem defini-la de forma evidente. Há ainda tentativas de descrever o tempo com base na teoria da informação, onde o crescimento do conteúdo informacional ao longo dos processos naturais poderia ser o responsável por organizar o tempo. Nessa perspectiva, o tempo fluiria na direção em que novas informações são geradas, o que se conecta com a própria ideia de entropia, mas sob uma ótica mais abstrata e matemática. Com todas essas teorias e interpretações, fica claro que ainda estamos longe de compreender por completo o que é o tempo e por que ele flui como flui. A seta do tempo, embora seja uma experiência universal para nós, pode ser apenas uma manifestação limitada de uma realidade muito mais profunda e estranha. O silêncio cósmico. O paradoxo de Fermi. O universo é vasto. Imensamente vasto. Há mais galáxias no cosmos observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Cada uma dessas galáxias contém bilhões de estrelas, muitas das quais possuem sistemas planetários. Diante dessa imensidão, surge uma pergunta natural: onde está todo mundo? Essa é a essência do famoso paradoxo de Fermi. Formulado na década de 1950, ele nasceu da inquietação do físico Enrico Fermi, que durante um almoço com colegas, questionou: se a vida é comum no universo, por que ainda não encontramos nenhuma evidência? A matemática por trás do paradoxo é desconcertante. Com bilhões de planetas potencialmente habitáveis apenas na nossa galáxia, e considerando que alguns podem ter bilhões de anos a mais que a Terra, civilizações tecnologicamente avançadas deveriam ter surgido muito antes de nós. Se mesmo uma fração ínfima dessas civilizações desenvolvesse tecnologia capaz de viajar ou se comunicar entre as estrelas, seria de se esperar que, em algum momento, teríamos detectado seus sinais, ou até mesmo sido visitados. No entanto, o que encontramos é um silêncio profundo. Nenhuma transmissão, nenhuma nave, nenhum artefato. As buscas realizadas até agora, como o projeto SETI, analisaram sinais vindos de milhares de estrelas sem qualquer sucesso convincente. É como se estivéssemos sozinhos em um teatro imenso,
com as luzes acesas, mas sem saber se há alguém nos bastidores. Essa ausência de evidência em um universo tão propício à vida é o que torna o paradoxo tão intrigante. Uma possível resposta é que a vida é, na verdade, extremamente rara. Talvez o surgimento da vida seja um evento excepcional, que exige condições específicas demais para ocorrer com frequência. Mesmo que planetas com água e temperatura adequada sejam comuns, talvez o salto da química para a biologia, do não vivo para o vivo, seja incrivelmente improvável. E mais ainda, talvez o salto da vida simples para formas inteligentes e tecnologicamente avançadas seja ainda mais raro. Outra hipótese é que civilizações se autodestroem antes de alcançar viagens interestelares. Pode ser que o desenvolvimento tecnológico, ao invés de garantir a sobrevivência, traga riscos existenciais. Guerras nucleares, colapsos ecológicos ou inteligência artificial descontrolada. Se esse for o caso, então a inteligência pode ser algo que se apaga rapidamente, um piscar de olhos na escala cósmica. Há também quem acredite que estamos cercados por civilizações, mas que elas simplesmente optam por não interagir conosco. Essa ideia ficou conhecida como a hipótese do zoológico, segundo a qual os alienígenas preferem nos observar à distância, como cientistas observando uma tribo isolada sem interferência. Talvez ainda não tenhamos mostrado sinais suficientes de maturidade tecnológica ou ética para que queiram se revelar. Outros modelos sugerem que os extraterrestres podem se comunicar de formas que não conseguimos detectar. Talvez usem tecnologias de comunicação quântica, ou modulações em frequências que sequer conhecemos. É possível que estejam nos enviando mensagens o tempo todo, mas que simplesmente não saibamos como ou onde ouvir. Assim como tribos humanas antigas não tinham meios para captar ondas de rádio, talvez estejamos limitados demais para perceber as formas avançadas de contato. O paradoxo também levanta a possibilidade de que a vida inteligente seja intencionalmente silenciosa. Civilizações podem aprender que emitir sinais para o cosmos as expõe a riscos desconhecidos, preferindo, portanto, o anonimato. Em um universo onde não se sabe quem mais está ouvindo, talvez o silêncio seja uma estratégia de sobrevivência. Essa ideia, chamada de hipótese do bosque escuro, imagina o universo como uma floresta onde todas as criaturas espreitam em silêncio para evitar predadores. Ainda existem propostas que apontam para limitações físicas. As distâncias entre estrelas são enormes, mesmo na escala galáctica. Uma mensagem enviada da Terra pode levar dezenas ou centenas de anos para chegar a outro sistema estelar, e o mesmo tempo para uma resposta. Além disso, sinais de rádio se dispersam e enfraquecem com a distância. É possível que a comunicação interestelar convencional seja simplesmente impraticável, mesmo para civilizações avançadas. A teoria do grande filtro também é uma das mais debatidas. Ela propõe que existe algum obstáculo quase intransponível no caminho da vida até a inteligência tecnológica. Esse filtro pode estar no nosso passado. Talvez o surgimento da vida ou da consciência tenha sido um milagre. Ou pode estar no nosso futuro, e ainda não o enfrentamos. Se o filtro ainda estiver por vir, isso sugere que nossa civilização corre risco de desaparecer antes de alcançar as estrelas. Em contraste, há visões mais esperançosas que dizem que estamos entre os primeiros. Talvez o universo ainda seja jovem o suficiente para que a vida esteja apenas começando a florescer em muitos lugares. Seríamos, então, pioneiros, e o silêncio não é um sinal de ausência, mas de que todos estão apenas despertando, quase ao mesmo tempo. Nesse cenário, ainda não houve tempo para os encontros. A ficção científica adorou o paradoxo de Fermi, explorando suas possibilidades em centenas de histórias, de civilizações escondidas a deuses alienígenas. Mas para os cientistas, ele continua sendo uma questão muito real e muito desconcertante.
Cada vez que apontamos radiotelescópios para o céu e escutamos o silêncio, ele soa ainda mais profundo. Com os avanços na astrobiologia e nas missões espaciais, estamos começando a descobrir exoplanetas em zonas habitáveis, com atmosferas que podem conter traços de vida. A próxima geração de telescópios, como o James Webb, já está olhando para esses mundos com olhos novos. Podemos estar prestes a encontrar biosinais, ou pelo menos, respostas parciais para esse silêncio enigmático. E talvez a resposta mais desconcertante de todas seja essa: estamos completamente sozinhos. Se for verdade, então a vida na Terra é uma raridade cósmica. Isso colocaria sobre nós uma responsabilidade imensa, de preservar a vida, de entender o universo, de sermos os olhos e os ouvidos da existência em um cosmos imenso e, talvez, deserto. O paradoxo de Fermi não nos dá respostas definitivas, mas nos força a encarar o silêncio do cosmos com humildade e fascínio. É uma pergunta que ecoa no fundo de nossas reflexões mais profundas. Será que somos os únicos ouvintes em um universo que ainda não aprendeu a falar? O planeta escondido da geladeira solar. O planeta 9. Nas regiões mais distantes do nosso sistema solar, além da órbita de Netuno, existe uma vastidão escura, fria e misteriosa conhecida como Cinturão de Kuiper. É lá que alguns astrônomos acreditam que pode existir um mundo ainda não observado diretamente, um planeta escondido, solitário e gelado, orbitando o Sol em uma trilha tão longa e distante que pode levar milhares de anos para completar uma única volta. Esse corpo celeste hipotético foi batizado informalmente de Planeta 9, e sua possível existência tem intrigado cientistas e entusiastas do espaço há anos. A história ganhou força em 2016, quando os astrônomos Konstantin Batygin e Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, publicaram um estudo mostrando que diversos objetos transnetunianos, pequenos corpos gelados além de Plutão, apresentavam órbitas estranhamente alinhadas. Esse alinhamento improvável, segundo seus cálculos, poderia ser explicado pela influência gravitacional de um planeta massivo, com massa estimada entre 5 e 10 vezes a da Terra, orbitando a uma distância imensa, talvez 20 vezes mais longe do Sol do que Netuno. A ideia foi recebida com grande interesse, porque, diferentemente de outras propostas anteriores, baseava-se em dados reais e observações estatísticas robustas. As órbitas dos objetos anômalos não estavam distribuídas ao acaso, mas pareciam puxadas para uma mesma direção, como se algo invisível estivesse controlando silenciosamente seu movimento. A única explicação razoável parecia ser a presença de um grande corpo massivo naquela região longínqua do sistema solar. No entanto, apesar dos esforços contínuos, o planeta 9 ainda não foi observado diretamente. Telescópios como o Subaru, no Havaí, estão há anos varrendo as regiões mais profundas do céu, em busca desse mundo esquivo. A dificuldade é compreensível. Se realmente existir, ele pode estar tão longe que reflete pouquíssima luz solar, tornando-se praticamente invisível para os instrumentos atuais. Além disso, a área a ser vasculhada é imensa, comparável a tentar encontrar uma agulha em um campo de futebol coberto de neve. Alguns céticos propõem que o alinhamento dos objetos transnetunianos pode ser apenas uma ilusão estatística, causada por viés de observação, ou seja, por onde e como os astrônomos olharam até agora. Outros sugerem que, em vez de um planeta, a influência poderia ser causada por um disco denso de matéria ainda não detectado, ou até mesmo pela passagem distante de uma estrela no passado remoto. Apesar disso, o modelo do planeta 9 continua sendo um dos mais robustos e convincentes para explicar o comportamento orbital desses corpos distantes. Ele também se encaixa bem em simulações computacionais do sistema solar, e poderia ajudar a explicar outras anomalias, como a inclinação incomum do Sol em relação ao plano dos planetas e a órbita altamente excêntrica de certos objetos isolados, como Sedna. Curiosamente,
A busca por planetas além de Netuno já nos levou antes a grandes surpresas. Plutão, por exemplo, foi descoberto em 1930 como resultado da busca por um planeta X que explicasse perturbações na órbita de Urano. Décadas depois, ficou claro que Plutão era pequeno demais para essa função. Mas a ideia de um planeta oculto nas sombras do Sistema Solar nunca morreu completamente, apenas evoluiu. Se o planeta 9 for encontrado, ele redefinirá nosso entendimento da arquitetura do Sistema Solar. Mostraria que ainda há muito a aprender sobre nossa vizinhança cósmica e que nem mesmo os corpos mais próximos do Sol foram todos mapeados. Além disso, revelaria um tipo de planeta que ainda não conhecemos de perto. Um gigante gelado distante, orbitando em um ambiente de extremo frio e escuridão, onde o Sol é apenas uma estrela pálida no céu. Existem também implicações interessantes sobre como o Sistema Solar se formou. A presença de um planeta tão longe do Sol poderia indicar que ele foi expulso de uma órbita mais próxima, talvez durante a juventude turbulenta do Sistema Solar. Ou quem sabe ele se formou em outra estrela e foi capturado pelo nosso Sol em um encontro estelar distante. Essas hipóteses fascinantes continuam sendo exploradas por modelos de dinâmica planetária. Outra possibilidade intrigante, embora mais especulativa, é que o planeta 9 não seja um planeta rochoso ou gasoso comum, mas um tipo exótico de objeto, como uma mini anã marrom, um corpo entre planeta e estrela, ou até um buraco negro primordial. Alguns teóricos propuseram essa ideia como uma forma de explicar a ausência de sinais luminosos, embora ela esteja longe de ser consenso. A busca pelo planeta 9 representa uma das últimas grandes aventuras do mapeamento planetário. Em um tempo em que já enviamos sondas para além do Sistema Solar, a ideia de que pode haver um planeta inteiro à espreita nas sombras é um lembrete de como o cosmos ainda guarda surpresas. Assim como Plutão surpreendeu o mundo no século passado, o planeta 9 pode estar prestes a fazer o mesmo neste século. À medida que novos telescópios mais sensíveis entram em operação e algoritmos mais poderosos analisam os dados, as chances de encontrá-lo aumentam. Projetos como o Vera Rubin Observatory, que entrará em funcionamento em breve, prometem vasculhar o céu com uma precisão e profundidade jamais vistas, podendo finalmente capturar a luz fraca desse mundo esquecido. Enquanto isso, a ciência segue observando, simulando e especulando. Talvez, no silêncio congelado da borda do Sistema Solar, um planeta gigantesco esteja esperando calmamente para ser descoberto, um viajante solitário em uma órbita de milhões de anos, que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o nosso lar cósmico. Se confirmado, o planeta 9 também poderá influenciar nossos modelos de formação planetária. Atualmente, acredita-se que os planetas se formam em discos de gás e poeira ao redor de estrelas jovens, mas a presença de um objeto tão distante sugere que o processo pode ser mais caótico e diversificado do que se pensava. Ele pode ter migrado para os confins do Sistema Solar por interações gravitacionais com outros planetas gigantes, como Júpiter ou Saturno, sendo lançado para longe e capturado em uma órbita estável. Isso implicaria que o Sistema Solar passou por fases violentas de reconfiguração orbital em seus primeiros milhões de anos. Vivendo dentro de um buraco negro. Cosmologia Schwarzschild em jogo. Pode parecer ficção científica, mas uma das hipóteses mais ousadas da física moderna propõe que o nosso universo inteiro, tudo o que vemos, sentimos e conhecemos, pode estar encapsulado no interior de um buraco negro. Essa ideia, conhecida como cosmologia de Schwarzschild, ganhou atenção renovada com observações recentes do telescópio espacial James Webb, e com novos modelos de rotação de galáxias que não se ajustam perfeitamente às previsões atuais. Em vez de encarar o universo como algo que existe fora de objetos extremos como buracos negros, essa proposta inverte a lógica. E se estivermos dentro de um? Essa teoria tem suas raízes nas soluções das equações de campo da relatividade geral,
desenvolvidas por Karl Schwarzschild em 1916. Ele mostrou que, sob certas condições, o espaço-tempo pode se curvar ao ponto de formar uma esfera com um horizonte de eventos, além do qual nada escapa, um buraco negro. Décadas depois, físicos começaram a considerar o que existiria no interior desse horizonte. Curiosamente, as equações não proíbem que haja uma região semelhante a um universo, em expansão, escondido além do limite do buraco negro. A ideia ganhou ainda mais tração com os estudos sobre buracos negros giratórios, os chamados buracos negros de Kerr. Esses objetos exóticos, por causa de sua rotação, criam estruturas ainda mais complexas no espaço-tempo, com possibilidades matemáticas que incluem regiões internas navegáveis, túneis temporais e até múltiplos universos conectados. Em alguns modelos, a geometria interna de um buraco negro em rotação se assemelha exatamente à estrutura em expansão do nosso universo. Isso significa que o Big Bang, tal como o conhecemos, poderia ser, na verdade, o ponto de formação de um universo dentro do colapso gravitacional de uma estrela massiva em outro universo maior. Em vez de surgir do nada, o universo teria nascido como o interior de um buraco negro formado em uma realidade externa. Esse modelo pode, de maneira elegante, evitar as singularidades infinitas, substituindo-as por transições suaves entre espaços de diferentes dimensões e propriedades físicas. Evidências indiretas que apoiam essa hipótese surgem ao analisar a distribuição de matéria no cosmos e o padrão de rotação das galáxias. Os dados observados pelo telescópio James Webb revelam galáxias muito antigas, estruturadas demais para o tempo que supostamente teriam após o Big Bang. Isso sugere que o universo pode não ter seguido exatamente a trajetória que os modelos convencionais prevêem. Alguns físicos acreditam que isso se encaixa melhor em um modelo onde as leis físicas foram herdadas de uma realidade anterior, como se tivéssemos nascido já com certa bagagem gravitacional. A rotação de galáxias também oferece pistas intrigantes. Em muitas regiões do universo, os movimentos das galáxias não coincidem com o esperado com base apenas na gravidade visível. Isso levou à introdução de conceitos como matéria escura, mas também pode apontar para uma geometria do espaço-tempo mais complexa. Em modelos que consideram o universo como o interior de um buraco negro giratório, essas discrepâncias se tornam mais naturais, pois as forças inerciais e gravitacionais se comportam de forma diferente dentro desse tipo de estrutura. A cosmologia de Schwarzschild ainda enfrenta enormes desafios teóricos e práticos. Um deles é a ausência de evidências diretas. Afinal, estamos falando de observar de dentro uma estrutura cujas fronteiras jamais poderíamos ultrapassar. Além disso, é extremamente difícil construir testes observacionais que possam distinguir esse modelo dos demais, o que o mantém no campo das hipóteses especulativas, ainda que matematicamente consistentes. Outro ponto delicado é a causalidade. Se estamos dentro de um buraco negro, então estamos desconectados do universo exterior. Isso significa que, mesmo que existam outras realidades fora do nosso horizonte cósmico, nunca poderíamos acessá-las. No entanto, essa limitação também existe no modelo cosmológico padrão, onde o universo observável é apenas uma pequena fração de um todo possivelmente infinito, e com regiões eternamente fora do nosso alcance. Ainda assim, a proposta tem uma beleza conceitual marcante. Ela conecta dois dos fenômenos mais extremos da natureza, buracos negros e a origem do universo, em um mesmo quadro. Se verdadeira, significaria que o colapso de uma estrela em outro universo deu origem ao nosso cosmos inteiro, e que talvez cada buraco negro que vemos hoje seja, por sua vez, o nascimento de outro universo em uma cadeia infinita de gerações cósmicas. Alguns físicos até especulam que esse processo pode ter implicações evolutivas. Em uma versão da chamada cosmologia fecunda, universos que criam mais buracos negros teriam mais descendentes, e ao longo de muitos ciclos,
as leis da física tenderiam a favorecer universos como o nosso, férteis em colapsos estelares. Assim, as constantes fundamentais que regem tudo, da gravidade ao comportamento das partículas, poderiam ser fruto de uma seleção cósmica, muito parecida com a seleção natural que age na biologia. Esse tipo de pensamento também levanta questões existenciais fascinantes. Se o universo surgiu de um buraco negro, haveria então um antes? E, se cada buraco negro é uma semente de universo, seria possível que o nosso universo seja apenas um entre infinitos outros, todos gerados a partir de buracos negros em realidades paralelas? E mais, se o tempo e o espaço são maleáveis dentro desses objetos, nossa percepção de realidade pode ser apenas um fragmento de uma estrutura muito mais ampla. A ideia também pode reconfigurar a própria definição de um buraco negro. Em vez de ser apenas um fim, onde tudo colapsa em um ponto sem retorno, talvez seja também um começo, onde uma nova realidade se expande a partir do colapso. Essa visão traz uma dualidade poética. Morte e nascimento se entrelaçam em uma dança cósmica, onde cada fim gera um novo início, e cada universo pode ser a continuação de outro, em uma teia eterna de existências interligadas. Além do aspecto científico, essa hipótese nos convida a olhar para o céu com outro tipo de assombro. Não apenas estamos no universo, talvez sejamos parte do interior de uma estrutura ainda maior, um fragmento de uma realidade que jamais veremos, mas que molda silenciosamente tudo o que somos. Isso nos coloca em uma posição de humildade cósmica, mas também de importância. Somos testemunhas conscientes de uma possível realidade dentro da realidade. O pulso misterioso da Antártida. O enigma Anita. Em meio ao deserto gelado da Antártida, um experimento projetado para observar o cosmos acabou detectando algo completamente inesperado. Desde 2006, o balão de alta altitude chamado Anita, sigla para Antarctic Impulsive Transient Antenna, tem registrado pulsos de rádio altamente energéticos que parecem surgir não do céu, como seria o esperado, mas debaixo do gelo, vindo da própria Terra. Esses sinais são tão incomuns que alguns físicos os chamam de eventos impossíveis. Eles não se encaixam nas leis conhecidas da física de partículas, e por isso deram início a um dos maiores mistérios da astrofísica experimental contemporânea. O objetivo inicial do experimento Anita era detectar neutrinos cósmicos de altíssima energia, partículas praticamente sem massa que viajam pelo universo quase sem interagir com a matéria. A ideia era observar esses neutrinos quando, muito raramente, eles colidissem com átomos no gelo antártico, produzindo ondas de rádio que poderiam ser captadas do alto. Durante as missões de voo do balão, centenas de eventos foram detectados conforme o esperado. Mas 2 deles, registrados em 2006 e 2014, foram totalmente diferentes. Esses eventos pareciam vir do solo, viajando de baixo para cima, como se partículas extremamente energéticas estivessem atravessando a Terra inteira e saindo pelo gelo antártico. Isso é algo que, segundo o modelo padrão da física, não deveria acontecer. Mesmo os neutrinos, com sua capacidade quase fantasmal de atravessar a matéria, teriam uma chance ínfima de fazer isso com energias tão altas. O mais estranho é que os sinais detectados por Anita tinham características que lembravam partículas chamadas tau, uma versão mais pesada do elétron, surgindo do gelo a partir de interações subterrâneas. Se partículas tau realmente emergiram do gelo em alta velocidade, isso indicaria que neutrinos tau ultrapoderosos viajaram por milhares de quilômetros dentro da Terra antes de interagir. O problema é que essas energias tornam essas partículas mais propensas a colidir com a matéria e serem absorvidas, e não a atravessar tudo como se o planeta fosse quase transparente. Isso levou muitos pesquisadores a considerar hipóteses alternativas. Ou os dados estavam sendo mal interpretados, ou algo muito mais exótico estava em jogo.
Alguns físicos sugeriram que os pulsos poderiam ser o resultado de uma nova física além do modelo padrão. Talvez partículas desconhecidas, com interações diferentes, estariam sendo produzidas em colisões cósmicas e escapando por baixo da Terra. Outros propuseram que fenômenos como decaimentos de neutrinos estéreis, uma forma teórica de neutrino que interage ainda menos com a matéria, poderiam explicar os eventos, embora isso exigisse revisões profundas nas leis conhecidas da física de partículas. Mais especulativamente, houve também quem mencionasse explicações ligadas à matéria escura, ou até mesmo a efeitos ligados à violação da simetria CPT, que sustentaria que as leis da física são as mesmas em qualquer direção do tempo. Essas ideias, embora instigantes, ainda carecem de apoio observacional sólido. Mesmo assim, o simples fato de o experimento ANITA ter captado esses sinais fora do padrão já é motivo de entusiasmo e cautela. Tentativas de replicar os dados com outros detectores, como o Observatório IceCube, localizado sob o gelo da Antártida, não encontraram os mesmos padrões anômalos. Isso faz com que a comunidade científica ainda esteja dividida. Parte acredita que os sinais de ANITA são ruídos interpretados de forma equivocada. Outra parte defende que os dados são reais e que escondem uma física nova que ainda está por ser desvendada. A repetição do fenômeno em diferentes missões de voo sugere, no mínimo, uma fonte recorrente e ainda não compreendida. Os eventos são tão singulares que levantam uma dúvida profunda. Até que ponto nosso entendimento do universo está completo? Se o enigma ANITA for real, ele pode nos obrigar a reescrever partes fundamentais da física de partículas. Pode ser um prenúncio de uma nova geração de teorias que integrarão as forças conhecidas com elementos ainda invisíveis, talvez conectando neutrinos, matéria escura ou até mesmo dimensões extras do espaço. Além disso, o mistério do ANITA mostra como o cosmos pode se manifestar nos lugares mais inesperados. Em vez de telescópios gigantes ou colisores de partículas, foi um balão flutuando sobre o continente mais isolado da Terra que captou sinais capazes de desafiar os pilares da ciência moderna. Isso reforça uma lição essencial. A natureza do universo é, muitas vezes, mais estranha e surpreendente do que qualquer teoria ousaria prever. A próxima missão do ANITA, bem como outros experimentos complementares, buscará esclarecer de vez a origem dos pulsos. Seja confirmando sua natureza exótica, seja demonstrando que tudo foi apenas um erro instrumental, a investigação científica seguirá seu curso com rigor. Até lá, o enigma ANITA permanece como uma das maiores perguntas abertas da astrofísica experimental do século. Esse tipo de descoberta, ou a mera possibilidade dela, é o que impulsiona a ciência para a frente. Mesmo que no fim os sinais tenham explicações convencionais, a jornada para entendê-los já está gerando avanços em tecnologia de detecção, modelagem atmosférica, física de neutrinos e simulações do gelo profundo. Às vezes, o próprio ato de investigar o desconhecido gera frutos inesperados, moldando o futuro da pesquisa científica. E no fundo, há algo profundamente simbólico nisso tudo. O universo enviando mensagens sutis, pulsos misteriosos que cruzam a Terra e ressurgem sob o gelo da Antártida, como se o cosmos sussurrasse enigmas nas regiões mais silenciosas do nosso planeta. Talvez, como sempre, seja justamente no silêncio que moram as respostas mais estrondosas. Apesar de toda a controvérsia, o enigma ANITA também ressalta a importância da exploração em ambientes extremos para a ciência. A Antártida, com seu isolamento e condições únicas, funciona como um laboratório natural onde fenômenos cósmicos podem ser detectados sem interferências comuns em outras regiões do planeta. Isso abre a possibilidade para futuras missões ainda mais sofisticadas, que podem captar sinais semelhantes e ajudar a entender se esses pulsos são realmente uma janela para uma nova física ou apenas artefatos inexplicados. Além disso, o mistério dos pulsos da ANITA reforça o caráter dinâmico da ciência, que se constrói sobre dúvidas,
revisões e descobertas surpreendentes. Mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, onde teorias podem parecer completas, a natureza insiste em nos desafiar com sinais que ainda não sabemos decifrar. Círculos fantasmas nas ondas de rádio. E os ORCS. No vasto palco do universo, as descobertas mais surpreendentes às vezes surgem de sinais invisíveis ao olho humano, captados por instrumentos sensíveis que sondam as ondas de rádio. É nesse cenário que os ORCS, ou Odd Radio Circles, aparecem como verdadeiros mistérios cósmicos. Esses círculos estranhos, gigantescos e quase perfeitamente circulares, foram detectados inicialmente em levantamentos de rádio nos últimos anos, e até agora são observados exclusivamente nessa faixa do espectro eletromagnético. Sua ausência completa em luz visível, ultravioleta ou raios-x os torna verdadeiros fantasmas no céu, estruturas que só podemos ver com equipamentos que captam ondas de rádio. A natureza deles ainda escapa completamente à compreensão dos cientistas, tornando-os um dos enigmas astronômicos mais intrigantes da atualidade. Estes círculos têm dimensões colossais, frequentemente ultrapassando 1 milhão de anos-luz em diâmetro, ou seja, são maiores que muitas galáxias inteiras. Sua forma quase perfeita, quase como anéis desenhados com régua e compasso, levanta uma série de questões fundamentais. Como poderia uma estrutura tão simétrica e extensa surgir no universo? Que forças ou eventos poderiam moldar um fenômeno tão vasto e, ao mesmo tempo, tão definido? Essas perguntas são o cerne da investigação sobre os ORCS. Uma das primeiras hipóteses a surgir foi que os ORCS seriam resultado de ondas de choque causadas por eventos cataclísmicos, como supernovas de escala gigantesca ou colisões de galáxias, que criariam bolhas em expansão no meio interestelar ou intergaláctico. Em analogia, imagine uma pedra enorme sendo jogada em um lago calmo, criando círculos concêntricos na água. No entanto, a escala e as características dos ORCS não se alinham perfeitamente com essa ideia, especialmente porque tais eventos violentos normalmente emitem radiação em várias faixas, como raios-x ou luz visível, o que não ocorre com os ORCS. Outra possibilidade explorada por pesquisadores é que esses círculos são bolhas de plasma geradas por jatos emitidos por buracos negros supermassivos que residem no centro de galáxias ativas. Esses jatos, formados por partículas aceleradas a velocidades próximas à da luz, podem interagir com o meio ao redor, produzindo ondas de rádio que assumem a forma de anéis ou conchas em expansão. Isso explicaria a simetria e o tamanho dos ORCS, bem como a emissão concentrada em rádio. Contudo, para que essa hipótese se sustente, seria necessário encontrar uma galáxia ativa próxima associada ao ORC, o que nem sempre acontece, complicando essa explicação. Além dessas ideias, alguns cientistas sugerem que os ORCS podem ser manifestações de processos cosmológicos ainda desconhecidos, relacionados a estruturas em grande escala no universo, talvez ligadas a campos magnéticos gigantescos ou ondas de choque que percorrem o meio intergaláctico. A ausência de emissão em outras frequências sugere que esses fenômenos são dominados por partículas relativísticas, partículas movendo-se quase na velocidade da luz, interagindo com campos magnéticos, produzindo radiação não térmica exclusivamente em rádio. O surgimento dos ORCS também destaca o impacto do avanço tecnológico em astronomia. Eles foram descobertos graças a radiotelescópios de última geração, como o Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASCAP, que possuem sensibilidade e resolução sem precedentes. Isso mostra que muitos fenômenos do universo ainda permanecem ocultos até que tenhamos os instrumentos adequados para detectá-los. É possível que outros ORCS estejam espalhados pelo cosmos, esperando para serem revelados por futuras sondagens. Além do mistério de sua origem, os ORCS intrigam também pelo seu comportamento dinâmico e pela escassez de fenômenos análogos em outras frequências, o que complica a criação de modelos físicos consistentes.
A presença desses objetos pode apontar para novas categorias de eventos astrofísicos, talvez até mesmo ligados a ciclos de vida de buracos negros, processos de aceleração de partículas em ambientes extremos ou interações entre galáxias ainda não completamente compreendidas. O estudo dos ORCS também é um convite para repensar nossa compreensão dos processos energéticos no universo, especialmente em ambientes onde o plasma, um gás ionizado extremamente quente, interage com forças magnéticas poderosas. As formas dos ORCS indicam que essas interações podem criar padrões impressionantemente regulares e extensos, algo que desafia os modelos atuais da física do plasma cósmico. Além disso, esses círculos podem servir como laboratórios naturais para estudar a física de partículas de alta energia e o comportamento de campos magnéticos em escalas gigantescas, que são inacessíveis na Terra. Entender os ORCS poderia iluminar não apenas a astronomia, mas também os fundamentos da física, com potenciais impactos em áreas que vão desde a física de partículas até a cosmologia. Outro aspecto fascinante é o impacto dos ORCS na astronomia observacional. A descoberta deles mostrou a importância de explorar múltiplas faixas do espectro eletromagnético para obter uma visão mais completa do universo. Muitos objetos e fenômenos podem passar despercebidos em determinadas frequências, e só ao combinar dados de rádio, infravermelho, óptico e raio-x conseguimos entender a complexidade do cosmos. Por fim, os ORCS são um lembrete vívido da vastidão do desconhecido que ainda existe em nosso universo. Apesar dos avanços tecnológicos e do enorme progresso científico dos últimos séculos, o cosmos continua a apresentar enigmas surpreendentes, que ampliam nossa curiosidade e incentivam a busca contínua pelo conhecimento. Eles mostram que o universo é uma fonte inesgotável de mistérios, sempre convidando a humanidade a explorar, aprender e maravilhar-se com suas maravilhas ocultas. O Anel Gigante Invisível. A Big Ring Galáctica. Na imensidão do universo, galáxias não estão distribuídas aleatoriamente, mas formam uma teia cósmica, uma rede gigantesca de filamentos, aglomerados e vazios. Porém, em 2015, um achado surpreendente desafiou as ideias tradicionais sobre essa estrutura. Na direção da constelação de Boötes, astrônomos detectaram um anel colossal de galáxias que mede cerca de 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro. Essa estrutura, batizada de Big Ring ou Grande Anel, é tão enorme que põe em xeque a premissa de que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. A descoberta desse anel veio a partir da análise dos dados do Sloan Digital Sky Survey, um dos maiores mapeamentos do céu já feitos. O anel é composto por dezenas de aglomerados de galáxias, alinhados de forma quase circular, criando uma estrutura colossal, visível apenas por meio da distribuição espacial dessas galáxias. O tamanho absurdo do anel supera em muito a escala esperada para a uniformidade cósmica, um dos pilares do modelo cosmológico padrão. Segundo a cosmologia tradicional, ao olharmos para escalas maiores que cerca de 200 milhões de anos-luz, o universo deveria parecer praticamente uniforme e sem grandes variações na distribuição da matéria. O Big Ring desafia essa visão, sugerindo que podem existir estruturas maiores do que o previsto, o que pode demandar uma revisão das teorias sobre a formação e evolução do cosmos. Alguns cientistas argumentam que a existência dessa estrutura pode ser resultado de flutuações estatísticas na distribuição das galáxias, uma espécie de coincidência cósmica. Outros defendem que talvez estejamos diante de fenômenos físicos ainda pouco compreendidos, relacionados à dinâmica da matéria escura e à influência da energia escura na formação das grandes estruturas do universo. O anel gigante também levanta questões sobre a velocidade e o mecanismo de crescimento das estruturas cósmicas. Para que algo tão vasto se formasse em menos de 14 bilhões de anos, como indica a idade do universo, as forças envolvidas teriam que agir de maneira eficiente e coordenada em escalas inimagináveis. Além disso,
O Big Ring incentiva novas observações e modelos computacionais para entender como a gravidade e outras forças moldam o universo em escalas tão imensas. Isso pode ajudar a explicar não só a formação de grandes estruturas, mas também a natureza da própria matéria escura, que atua como uma cola invisível mantendo galáxias e aglomerados juntos. Por fim, a existência de estruturas tão vastas e complexas amplia a nossa percepção do cosmos, mostrando que mesmo no que parecia ser um universo homogêneo e simples, há padrões grandiosos e misteriosos. Esses anéis e teias cósmicas nos lembram que a exploração do universo está longe de terminar, e que cada nova descoberta abre portas para perguntas ainda mais profundas. Ao longo dessas 4 horas, viajamos juntos pelos segredos mais ocultos e fascinantes do universo, desde a matéria escura que mantém tudo unido, passando pelos buracos negros fugitivos, até estruturas gigantescas que desafiam nossa compreensão da realidade. O cosmos nos mostra uma complexidade e um mistério que vão muito além do que nossos olhos podem ver, revelando um espetáculo de fenômenos que continuam a intrigar e inspirar a humanidade. Se você gostou dessa imersão pelos enigmas cósmicos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas viagens pelo universo. Compartilhe também com amigos e familiares que amam ciência e mistérios, para que mais pessoas possam se maravilhar com as maravilhas do cosmos. Lembre-se, o universo é vasto e cheio de segredos, e cada descoberta é um passo a mais em nossa busca pelo conhecimento. Continue curioso, continue explorando, porque a aventura pelo desconhecido nunca termina. Obrigado por estar aqui, e até a próxima jornada estelar.